Pessoal, um outro item que eu acho de extrema importância, inclusive é um item de segurança, é a função de alarme do rádio, tá? Para quem não sabe, o Baofeng ele vem equipado com um mecanismo de alarme que facilita, né, a localização do portador do rádio através da emissão, né, de um alarme sonoro. Então isso é muito útil caso um piloto venha ter que fazer um pouso forçado, se perder do resto do pessoal, caso ele esteja incapacitado de falar ou até mesmo de operar o rádio, ele pode acionar o alarme e o alarme vai facilitar a localização desse piloto, né, através desse alarme sonoro. Então, eu vou demonstrar aqui como que utiliza essa função, tá? Então, para isso eu vou ligar o rádio. E a gente pode notar aqui do lado que a gente tem um botão chamado Call. Esse botão, se você apertar uma vez assim, você ativa o rádio. Rádio FM, né? Esses rádios que a gente escuta no carro, por exemplo. Então aqui ele está na frequência 66000 e você pode ir apertando aqui essas setinhas e ele vai trocando a estação. Então se você quiser ouvir uma música ou qualquer coisa, você pode vir por aqui, né? Então esse botão Call faz isso. Então se eu apertar mais uma vez, ele volta aí para o modo de frequência do rádio para comunicação, né? Bacana. Como que a gente ativa o alarme do rádio? Eu vou diminuir um pouco o volume aqui para não ficar muito alto, mas se eu apertar esse botão aqui e pressionar, mantiver pressionado, olha, o rádio começa a emitir um alarme. Então ele faz esse barulho e ele pisca esse LED que vai auxiliar aí na localização do piloto, caso esteja de noite ou alguma coisa assim. E vocês podem notar que o barulho do rádio, né, do alarme é bem alto. Eu vou aumentando aqui para vocês terem uma ideia. Então eu nem aumentei tudo, que realmente é um barulho bem estridente e incomoda. Então é justamente essa a ideia, que é fazer com que você seja aí localizado, tá? Então, por exemplo, você precisa que alguém te localize, você não está conseguindo falar ou não vai ficar ali gritando, você pode simplesmente pressionar esse botão aqui e aí vai ser mais fácil as pessoas localizarem, né? Vai ficar piscando alarme aqui no display e ele vai ficar soando, tá ok? Então essa é a função básica, né? Os rádios já vêm equipados aí, os Baofeng pelo menos, com essa funcionalidade aqui. Esse botão você pressiona e ele já vai soar o alarme. Mas tem uma outra funcionalidade para esse alarme que é bem interessante, que daí envolve os outros rádios. Então, por exemplo, se o seu amigo, né, ou a pessoa que você quer informar que você está numa situação de emergência, por exemplo, e ela está a uma distância que ela não consegue ouvir esse som de alarme, a gente pode configurar o rádio para tocar o alarme no outro rádio. Assim a pessoa vai saber que você está em situação de emergência, né? Vai ficar difícil dela te localizar, porque ela vai estar ouvindo no rádio dela o alarme e não no seu, né? Mas pelo menos ela vai saber que você está em situação de emergência e aí ela vai parar para dar atenção para isso, né? Então como que funcionaria? Por exemplo, se eu ligar esse rádio aqui, ó, agora eu estou com os dois rádios ligados e eu vou acionar o alarme apenas desse rádio aqui, né? Então olha lá. Notem que o alarme está tocando só aqui e não ali. Então a pessoa que está com esse rádio aqui não está sabendo. Se ele não estiver ouvindo isso aqui, ele não está sabendo que você está em situação de emergência, né? Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma configuração que ao soar esse alarme, além de tocar este rádio, também este aqui vai tocar também. Tá certo? Então vamos ver como é que a gente faz isso. É simples, tá? O menu para isso é o menu 32, então a gente vai desbloquear o rádio. E a gente vai vir em menu 32. A gente entrou em AL Mode, ou seja, Alarme Mode, né? Então aqui a gente clica em menu de novo, acessamos e a gente tem três opções aqui, ó. Mexendo na setinha, eu tenho o site, que é o que eu estava nesse momento, Code e Tone.
certo? Tem esses 3. O code, eu não vou entrar em detalhes agora, tá? Então, ignora. Eu vou falar do site, que é a configuração que estava, e eu vou falar do Tone. O Tone é a função que vai fazer o alarme do seu amigo tocar no rádio dele. Então, eu seleciono o Tone, clico em menu, ele confirmou, agora o Alarm Mode está em Tone, e isso significa que quando eu pressionar o alarme aqui, quando eu ativar o alarme, além deste rádio, este aqui também vai tocar. Então vamos ver? Vamos lá. Acionei esse e olha lá. Deixa eu tentar deixar assim. Ó, está piscando alarme no seu rádio, que está tocando. E esse aqui também está tocando com o alarme do seu rádio. Ele não mostra alarme aqui como esse aqui mostra, mas você vai ouvir esse som, essa sirene de alarme, tá vendo? E você vai saber que o alarme está sendo chamado desse rádio. Então eu vou desligar aqui. Beleza. Você sabe que quem tiver nessa frequência, né, chamou, disparou o alarme e está em situação de emergência. E aí você vai prestar atenção para essa situação. Se você trocar a frequência desse rádio aqui, ó, vamos aqui para a frequência 470. Deixa eu destravar. E vamos aqui para a frequência 470. Esse ficou na 470 e esse ficou na 136. Agora eu vou soar o alarme. Perceba que mesmo ele estando configurado com a função site, ele só vai tocar nesse rádio e esse aqui não escuta porque eles estão em frequências diferentes. Ou seja, para que o rádio do seu amigo identifique o seu alarme, eles têm que estar na mesma frequência, tá ok? Isso é importante, tá? Então, se a gente jogar de novo aqui para 136 ou baixar esse aqui para a frequência 470.625, aí ele vai passar a receber o alarme lá também. Beleza? Agora, esse rádio está configurado na função site? Não. Perdão, na função tone, tá ok? A função site toca só no rádio, O tone aí toca no rádio e no outro rádio que estiver ouvindo a mesma frequência. Então eu coloquei na mesma frequência. Esse rádio ele não está na função site, ele não está na função tone, ele está na função site. Vamos ver? Menu 32. Ó, tá na função site. Então ele vai funcionar somente nesse rádio aqui. Esse aqui está na função tone. Menu 32. Ó, por isso ele tocou nos dois, tá certo? Então vamos fazer o teste com esse. Como esse aqui está na função site, se eu ativar o alarme dele, ele vai tocar somente nele. Ó, está na mesma frequência, que é a frequência de baixo, ó, que é 470.625, mas como ele está configurado em site, ele só toca nele. E aí, a partir do momento que a gente configura ele para tom, agora ambos estão em tom. Se eles estiverem na mesma frequência, que é o caso aqui, quando eu acionar o alarme, ele passa a tocar aqui também. Lembrando que o som sai tanto nesse rádio quanto nesse rádio, tá? Ele sai nos dois. E aí você consegue identificar que tem alguém em emergência e aí você pode tentar localizar, porque o som vai ficar tocando nos dois rádios e você vai saber, em algum momento você vai conseguir ouvir o rádio do seu amigo e vai ser mais fácil localizá-lo, tá certo? Então essa é mais uma configuraçãozinha aí para o Baofeng, tá? Uma configuração que eu julgo também importante para situações de emergência. Espero que tenham gostado. Até a próxima.